O Fala Vereador dá sequência à série de entrevistas com os parlamentares da 20ª legislatura. Neste espaço, todos estão convidados a apresentarem as suas propostas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje, a entrevista é com uma das novidades no Legislativo Municipal, a advogada que se candidatou pela primeira vez em 2024 e alcançou 1.602 votos, garantindo uma cadeira na Câmara de Vereadores. Ela começou o mandato sendo escolhida para ser Procuradora Especial da Mulher. O Fala Vereador dá boas-vindas a Liliane Fontinelli, do PL. Tudo bem? Oi, Maurício, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vereadora, há quanto tempo a senhora está em Itajaí e como construiu a relação com a cidade? Em Itajaí, eu estou há 21 anos. Cheguei em novembro de 2003 e metade da minha vida já. Tenho 42, então vou fazer 43, já está quase passando da metade. Então, cheguei aqui com 21 anos, Maurício. Vim na metade do curso de Direito, me formei aqui na Univale. Já vim com um filho, aí minha segunda filha também nasceu aqui, já é peixeira, e adotei a cidade como minha. Eu me considero já peixeira. Veio da onde, vereadora? Eu vim do Rio, eu sou carioca. Vereadora, como surgiu o gosto pela política? Então, eu sempre tive aversão à política. Nunca me imaginei candidata. Até eu costumo contar assim que meu pai se candidatou muitas vezes e nunca ganhou, nunca teve apoio. E aquilo, quando eu era pequena, aquilo me criou uma aversão à política. Para mim, a política não era um lugar de todos, não era um lugar acessível, não era um lugar que nós podíamos fazer justiça e qualquer um poderia chegar com o seu ideal. E isso, né, me gerou uma certa restrição. Mas eu sempre fui muito combativa também, por causa da minha vocação, não sei se por causa da profissão, se a profissão é vocacionada, né, a minha personalidade, ou ao contrário. Eu sempre fui muito combativa. E comecei a me manifestar. E comecei a me posicionar nas redes. E a partir daí, eu vi que eu defendia um pouco mais do que apenas o meu posicionamento, né? Que eu precisava defender mais veemente o que eu acreditava. E aí foi onde apareceu mais a Liliane politizada, assim, ativista política. E o que foi determinante na escolha de tomar um caminho de candidatura ao cargo de vereadora? Essa é interessante. Olha, essa vai entrar ali no cerne, da onde eu saí, né? Eu comecei a me manifestar já em 2014. Né, após eleições ali, eu já fui para as ruas. Depois, em 2016, eu fui para Beira Rio com 8 pessoas, né? Quando eu achava que alguma coisa não estava certo, que a gente precisava se manifestar, fui com 8 pessoas batendo panela ali na Beira Rio. Mas foi em 2022, no pós-eleições de 2022, as eleições presidenciais, que eu fui para a rua me manifestar. E ali eu fiquei 68 dias me manifestando democraticamente pela nossa liberdade. E isso culminou, né, no meu reconhecimento, na projeção até nacional que eu tive, em razão de alguns fatos que eu me envolvi na defesa do cacique Sererê, né, teve um episódio com um ministro num avião, e isso me deu projeção nacional. No ano seguinte, a gente avaliando que não adiantava ter se manifestado, não adiantava estar clamando pelo Congresso por mudanças, e a gente precisava mudar o Congresso. Né? Como que a gente muda o Congresso? Mudando o nosso quintal, porque são os vereadores que elegem, né, os futuros deputados e senadores, e agora em 2026, por exemplo, nós vamos ter uma nova mudança. Quem que vai eleger os novos deputados e senadores? Somos nós, os vereadores, que vamos usar a nossa base eleitoral para apoiar, né, os candidatos a deputados e senadores. Então, eu entendi que, dando uns 2 passos para trás, nós precisávamos mudar as câmaras municipais, nós precisávamos mudar as câmaras de vereadores, porque só aí a gente mudaria a base e poderia almejar uma verdadeira mudança no Congresso Nacional. E eu recebi o convite do nosso atual, então, prefeito, Robson Coelho, e também do vice,
Rubens Angeletti, que na época era vereador ainda, dizendo que eu tinha que vir candidata, que eu tinha uma representatividade, que eu representava aquele movimento, que aquelas pessoas daquele movimento, né, então, chamados de patriotas, nós nos chamamos, né, de patriota, quando a gente quer referenciar uma pessoa para dizer que ela é boa, não, ela é patriota, né, que esse movimento precisava de uma representação e que eu era a cara desse movimento, que eu representava muito bem eles. Então, eu avaliei, dificilmente eu me candidataria, porque eu tenho um outro problema pessoal, assim, de cunho pessoal, eu não suporto perder. Não suportava concorrer, né? Desde a infância, assim, nem entrava em esporte porque eu não gostava da concorrência. E na política, a gente pode perder, né? A gente não sabe do resultado. Então, neste momento, eu ignorei isso e pensei assim, não, mesmo que eu perca, eu vou encarar, porque é um propósito maior. A gente precisa mudar a Câmara de Vereadores, a gente precisa mudar aquelas cadeiras, eleger o máximo de direita possível. Santa Catarina é um estado de direita e ela se expressa em diversos partidos. A senhora escolheu o PL pelo convite ou também está se sentindo assim bem posicionada dentro desse partido? Eu não me via em outro partido, porque o meu líder maior, o meu líder político é o Bolsonaro. E o Bolsonaro, estando no PL, para mim era o caminho natural, né? Nós estivemos na manifestação, ele foi quem nos despertou esse desejo, né, de lutar pela nossa liberdade, esse patriotismo que nós tínhamos internamente, mas que estava adormecido. Então, eu até me reconheci, me identifiquei demais com o Bolsonaro, porque eu também sou filha de militar, né? Sou filha de militar da Marinha e meu irmão é da PM, então, para mim é muito comum, é muito próximo, é muito familiar, né? O linguajar dele, a história dele. Então, para mim não teria outro caminho, outro partido. Se não fosse o PL, certamente seria um partido em que o Bolsonaro estivesse. E sobre estar ambientada, sim, o PL atualmente é a minha casa. Vereadora, primeiro mandato e a senhora já é escolhida para ser a Procuradora Especial da Mulher. O que representa essa oportunidade para você? Nós temos até algumas imagens que a equipe técnica vai colocar na tela. Então, foi uma grande surpresa e uma grande alegria, né? Uma grande responsabilidade também, admito, de estar assumindo a Procuradoria, né? Entre outras funções que a gente também assumiu, mas já no primeiro mandato, já nesses primeiros 3 meses, a gente já teve vários eventos e várias contribuições para trazer para a comunidade de Itajaí. E muito feliz, muito grata mesmo com tudo que a Procuradoria da Mulher pode oferecer e eu, estando à frente dela, oferecer para as mulheres de Itajaí. E o calendário de eventos, a senhora pretende ampliar também de políticas e também ações de conscientização sobre as diversas pautas das mulheres? Exatamente. Agora nós estamos trabalhando no edital da Mulher Segura Tarefa de Todos, já que vai acontecer em agosto, Lilás. Mas nós temos outros projetos embrionários para poder acrescentar no cronograma da Procuradoria da Mulher e sempre trabalhando na prevenção, né, Maurício? Eu entendo que instituições que estão desenvolvendo um trabalho e dedicadas ao combate da violência contra a mulher, depois que ela já acontece, temos muitas. Eu penso que nós podemos trabalhar no desenvolvimento de políticas públicas preventivas, né? Para que a gente se antecipe antes que a violência ocorra. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí.
Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, a vereadora do PL, Liliane Fontinelli. Bom, vereadora, além de ser a Procuradora Especial da Mulher na Casa, também no primeiro mandato a senhora já conseguiu ocupar importantes funções, cargos dentro das principais comissões temáticas da Casa. A CCJ, que é a principal, a senhora é presidente. E na de fiscalização, que também é muito importante e atua em quase todas as pautas da Câmara, a senhora é relatora. Como conseguiu alcançar essas funções estratégicas e de liderança já nesse começo de mandato? Eu penso que a CCJ, como você disse, Maurício, é realmente uma das comissões mais importantes da Casa, porque por ali passam todos os projetos, todos. E ali é onde a gente faz o filtro, né? Onde a gente pode melhorar os projetos, onde a gente pode dar encaminhamento, né? E que ele suba para o plenário, ou que a gente pode arquivar, se tratando de um projeto com algum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, de iniciativa. Então, assim, essa comissão, no passado, ela foi tratada com muita negligência, né? Ela foi muito negligenciada. E para evitar também que a gente perdesse um pouco da tecnicidade, né? E da legalidade, que tem que ter um projeto de lei, né? Nós não podemos pensar só politicamente num projeto, né? Só no impacto político, na relevância política daquele projeto. Mas se trata de uma lei, a gente tem que pensar na legalidade, né? Na tecnicidade. E para isso precisa ter um conhecimento. E eu entendo que eu fui agraciada por conta da formação, né? 18 anos advogada, a gente conhece um pouco da lei, estuda e está aqui para poder organizar de novo e moralizar essa comissão, que é muito importante. Essa comissão já analisou 41 projetos, hein? Acho que até analisou mais, agora acho que até tem mais, agora esse início de abril, mas até o balanço eram 41 projetos. E a gente tende a não sentar em cima do projeto, o famoso sentar em cima, né? A gente dá fluidez, o projeto chega, protocola, a Secretaria-Geral, através da assessoria das comissões, já traz, eu já despacho, pedindo, solicitando parecer imediatamente, não leva 2 dias para isso, para subir para a Procuradoria, dar o parecer jurídico. Depois, quando desce, já despacho a relatoria, né, para qual relator vai analisar o projeto e emitir o seu parecer. E toda terça-feira, às 14 horas, nós temos reunião da CCJ para deliberar esses projetos que já foram relatados. Então, o fluxo está bem bacana. As relatorias, né, os outros membros também estão numa sintonia, nós estamos trabalhando num ritmo muito bom e num clima muito agradável. Em breve chegarão esses projetos a plenário para serem apreciados, né? Vários já foram, né? Já, vários. Esses de regime de urgência que o Executivo pede, passa também pela CCJ, passa por outras comissões também, mas ali também, Maurício, a gente faz um filtro. Nós não vamos votar um projeto inconstitucional, né? Não vamos colocar para plenário um projeto que tem vício de legalidade, em que a gente vai movimentar toda uma máquina pública para depois esse projeto, né, ser declarado inconstitucional, então, ou ilegal, né, ou ter uma ADIM. Então, a gente evita ali, na CCJ, que esse projeto movimente toda a máquina pública, gastando, despendendo tempo de servidor e custo mesmo, para poder, no final, não representar. A senhora falou a respeito do peso de ser advogada, que talvez tenha sido também determinante na sua escolha para ser a presidente da comissão, mas a senhora também tem outras qualificações, né, relacionadas à área jurídica, não tem? Tenho, assim, então, eu sou advogada há 18 anos, né? Eu me formei em 2005 na Univale e, dentre esses 18 anos, eu trabalhei na área empresarial, na área ambiental, na área tributária. Por último, eu estava trabalhando há 7 anos diretamente com o direito imobiliário e com regularização de imóveis. E isso me deu um know-how de atuação em muitas áreas diferentes. O governo Robson e Rubens iniciou já no segundo dia de mandato com uma operação Recomeço. E até agora é a grande marca. Nos 90 dias de gestão apresentados na semana passada, foi o que a gestão apresentou com maior orgulho, com maior destaque a Operação Recomeço. Nós temos alguns dados de a queda de 42% na criminalidade, a redução de 30% nos homicídios,
80% a mais de apreensão, no volume de apreensão de drogas, tudo com relação ao mesmo período de 2024, primeiro trimestre, né? Também tem resultados na Secretaria de Assistência Social, que foi um encaminhamento para comunidades terapêuticas de 150 homens e 15 mulheres, e 275 pessoas receberam a oportunidade de regressar às suas cidades. São resultados muito efetivos e imediatos. Eu pergunto para a senhora que acompanhou de perto e que viu o trabalho, isso terá validade a médio e longo prazo, considerando a complexidade do que significa as pessoas em situação de rua? E até eu pedi para o pessoal colocar as imagens para nós enquanto a senhora comenta. Então, Maurício, eu sou uma entusiasta, né, da segurança pública. Não foi uma das bandeiras em que eu levantei durante a campanha. Eu fiz a campanha nos pilares da saúde, da educação e da segurança pública, e não enfatizando nenhuma mais ou menos que outra, porque eu sou uma entusiasta da segurança pública. Eu venho de uma cidade muito violenta, né? Talvez a cidade mais violenta do Brasil. E no dia 3 de janeiro, logo no início do governo, eu pude acompanhar a Operação Recomeço. E, sim, eu vi, né, na prática, eu vi em loco o que é essa operação. A operação, esses números são reais. Agora nós temos, né, um trabalho maior, que é um desafio da continuidade, né, do desdobramento dessa operação. Mas naquele momento, né, naquele primeiro mês, a aceitação foi de praticamente 100% da população, sabe? O apoio que a população deu para essa operação e a alegria de ver no rosto do itajaiense, né, a alegria, um orgulho de novo, né, e a esperança nascendo de novo, assim, poxa, a cidade tem jeito, né, vamos conseguir dominar, vamos conseguir retomar, colocar nos trilhos, não tem preço. Então, foi sucesso porque teve um apoio incondicional da população e tem um apoio da continuidade. Agora, acredito que o nosso governo vai ter, quando eu digo nosso governo, o governo do Robson Rumens, em apoio também, né, com a Casa Legislativa, porque sem a Casa Legislativa não se faz nada. Vamos ter um desafio, que é a continuidade. Nós vamos trabalhar no suporte social, no desdobramento, inclusive dessa comunidade, né? Daí mais para frente a gente vai falar do destino que a gente vai dar ali para Nossa Senhora das Graças. Mas essa Operação Recomeço, eu acredito que vai trazer muito mais ainda resultados, porque o governo espera investir em câmera de monitoramento que vai fazer reconhecimento facial, reconhecimento de placa, o que vai gerar ainda mais segurança para a população. Vai fazer com que a criminalidade, Maurício, nem chegue aqui, né? As pessoas, os bandidos, vão saber assim, olha, Itajaí não dá para ir, entendeu? Porque lá a câmera te pega, né? Te reconhece e você já cai. Então, para a criminalidade, o governo, com essas câmeras, vai conseguir reduzir muito. E eu sou 100%, né, apoio à Operação Recomeço. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até já! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco a vereadora do PL, Liliane Fontinelli. Bom, vereadora, a senhora também está cobrando o Executivo Municipal providências por meio de uma indicação para a automatização, para a criação de um processo eletrônico, um QR Code na Praça do Cidadão, evitando assim a emissão de boletos em papel. Pode me explicar melhor como é que... Isso é o seguinte... Quando você precisa de uma certidão, em especial do cadastro imobiliário, uma certidão de confrontantes, uma certidão de histórico de propriedade, por exemplo, você pede a certidão ali na Praça do Cidadão, ela te emite um boleto,
aí tu tem que esperar uns 30 minutos para pagar. Você tem que pagar, aí você pode pagar pelo celular, né? Atualmente a gente não vai mais a banco, então a gente paga pelo celular. A gente tinha que imprimir o comprovante, levar para ela, para poder ela anexar e aí sim dar entrada no processo. Né? Depois você teria que voltar 5 dias depois para retirar a certidão. O que eu pedi é que o pagamento fosse com compensação automática, porque nós estamos no século XXI, né? Nós estamos na era do Pix, né? Que a gente pode até anexar o Pix, o QR Code do Pix no próprio boleto, para que a gente não tivesse todo esse transtorno. E, gentilmente, até as atendentes, que elas cediam o e-mail delas para que a gente enviasse o comprovante para elas, para que a gente não tivesse que vir uma segunda vez. Então, a gente, dali mesmo do celular, mandava para elas, mas elas faziam ainda o serviço de imprimir e anexar. E fiz essa reivindicação, através de indicação, falei para o secretário da Fazenda, numa das reuniões que nós tivemos com o prefeito e os secretários, e ele, por surpresa, não sabia, falou assim, não, vamos providenciar. E aí já tive até a resposta, que já estavam providenciando, que o Pix já foi... Eu não tive ainda a oportunidade de pedir uma nova certidão, mas eu já pedi muitas, né? Porque eu sou advogada e trabalhei muito ali na Praça do Cidadão pedindo certidões para regularizar imóveis. E não sei ainda se está funcionando, mas o secretário da Fazenda, o Rodrigo, me respondeu que sim, que já foi implementado o QR Code nesse boleto. Tem outras demandas, por exemplo, a informatização dos alvarás da vigilância sanitária, que ainda são físicos. Então, né, tem muita coisa ainda para ser feita, mas que já está em trâmite lá no governo. Mas essa indicação aí eu já fui vitoriosa. Outro pedido da senhora ao Executivo Municipal, por meio de indicação, é a criação de um novo concurso público para preenchimento de vagas na Guarda Municipal Armada de Itajaí. E esse concurso, a senhora imagina e vai pedir quantas vagas? E uma outra pergunta, vereadora, já respondi. O aumento do efetivo da Guarda não vai impactar depois de uma decisão estratégica do governo do estado em enviar menos efetivo policial? Boa, importante isso. Então, isso é uma demanda antiga da Guarda. Eles que sofrem, né, na pele, na demanda, porque eles não têm efetivo suficiente. Então, eu já fui, até o ano passado, depois de eleita, já fui procurada por um GM que me relatou, me mostrou um relatório da deficiência, né, de efetivos. Atualmente, nós temos, por lei, criadas 100 vagas para a Guarda Municipal. Dessas 100, tivemos 81 chamados no concurso. Desses 81, nós temos, na prática, 51 a 55 trabalhando, considerando as licenças, férias, atestados, inclusive algumas baixas que já foram dadas, né, exonerações a pedido, por causa de que o GM passou em outro concurso. Então, esse número de 80 já não era muito. Com 50, 55 é muito pouco. Então, a princípio, o pedido feito para o prefeito, que já foi até autorizado, então só precisa realmente ele dar o encaminhamento, fazer o decreto, seria, né, para não assustá-lo, dessas 19 vagas remanescentes, né, porque foram criadas já 100 vagas por lei. Então, desses 81 que foi chamado, daria os 19, mais uns 5, 6 que deram baixas ali no meio desse concurso. Então, atingiriam uns 25 a 30 vagas a priori. Depois, claro, né, mais para frente, será necessário um estudo, um impacto realmente financeiro para que esse efetivo aumente, porque, de fato, 100 não é suficiente. Mas, respondendo à segunda pergunta, aí tem uma pegadinha. Agora é o momento ideal, Maurício, para isso, porque a Polícia Militar, o Comando Geral, acabou de mandar 25 soldados para cá. Então, era o máximo que eles poderiam mandar dentro do concurso que foi feito. Então, já mandaram. Então, não tem como tirar, né? E não vão mandar mais então tão cedo. Então, o momento ideal agora é a gente fortalecer a Guarda e fortalecer, né, a segurança pública, até dando ênfase no nosso quadro anterior sobre a segurança pública, a Operação Recomeço. Nós precisamos de mais efetivos na rua, sim. A vereadora é autora do requerimento número 14 de 2025 ao governo do estado, pedindo pela instalação de uma nova unidade do IGP aqui no município de Itajaí. É mesmo necessária essa nova unidade? Então, quem já não tentou tirar uma identidade não conseguiu.
Isso é um problema que é comum, todo dia eu ouço reclamação em qualquer lugar que eu vá e já se arrasta por 1 a 2 anos isso. As vagas são poucas e a demanda é muito grande e se esgotam em menos de 2 minutos, quando abrem. Eu não recebi ainda oficialmente a resposta, mas eu encontrei a chefe da perícia do IGP, aqui quando o governador veio fazer uma prestação de contas para a ANFRE, ela me disse que eles estavam mudando o sistema e isso ia resolver o problema, se não resolver, melhorar consideravelmente essa questão, essa demanda da falta de vagas e talvez não seria necessário, em razão disso, não seria necessário a abertura de um novo posto, uma vez que mais vagas seriam disponibilizadas com a mudança do sistema. O fato é, Maurício, que de fato isso não melhorou ainda. Se melhorou, né, em alguma outra cidade, em Itajaí não melhorou, porque hoje ainda eu recebi lá no gabinete reclamação que, né, de uma popular, de um munícipe, que não consegue agendar a identidade, pedindo ajuda do gabinete para que orientasse como poderia fazer. Essa vai ser uma demanda de luta, né? Porque não é fácil convencer o governo do estado a trazer mais uma estrutura. Sim, mas é que assim, ó, o Robson, o prefeito, ele até disponibilizou um guichê lá no balcão do cidadão, a estrutura, tudo. Seria só disponibilizar mesmo o sistema, né, a senha do sistema e um servidor, um terceirizado, né, porque hoje a maioria é feito por terceirizado. Mas é um serviço tão importante, né, Maurício, que sem identidade a gente não faz nada. A gente não viaja, a gente não compra imóvel, a gente não vende, a gente não é atendido. Sem identidade a gente não faz nada. Vereadora, brevemente agora 2 assuntos. O primeiro, o Serol. A senhora é autora de uma indicação e de um projeto de lei que provavelmente talvez possa se fundir com outras propostas de outros vereadores para regulamentar. A senhora quer criar uma semana da conscientização a respeito do uso desses materiais e também cobra que o Executivo Municipal amplie a fiscalização sobre o comércio de itens que já são proibidos por lei. Vereadora, tudo isso aconteceu após trágicos incidentes aqui no município no último mês. Só que assim, há uma luz no fim do túnel porque muito já é legislado a respeito desses temas e muito também já foi feito de conscientização. O que mais dá para fazer para poder acabar com esse problema? Esse assunto é muito sensível, né? Porque não é de hoje, né, que se tem vítimas de corte, de amputações por vítimas de linha com cerol. O que aconteceu aqui na nossa região foi que em menos de 15 dias nós tivemos uma vítima fatal e uma vítima muito grave, né, em estado muito grave. Um jovem de 21 anos, degolado, e uma criança com o corpo, né, todo queimado, em que pese a criança não está soltando pipa, mas foi decorrente, né, o fio, o cabo de energia foi cortado com linha de cerol. E isso comoveu a população e comoveu também os vereadores, tanto que, né, foram 3 projetos de lei apresentados na mesma semana, logo depois do incidente. E o que eu pedi por indicação para o governo foi que eles me dessem os números, porque afinal de contas, como você disse, a lei já proíbe, né? Mas essa fiscalização ocorre? Ela está efetiva? Porque podia ser que nós tivéssemos uma lei, né, morta, uma lei com letra morta que não tem efetividade. E aí a gente precisa mudar, né, a nossa fiscalização, ou endurecer, ou mudar realmente o foco. E foi pensando nisso, e com os resultados ínfimos de fiscalização, de apreensões e de autuações, que a lei que eu propus foi trabalhando na prevenção. Porque eu entendo que o resultado de tudo é a educação, né? Tipo, se a gente quiser projetar um país seguro, a gente tem que trabalhar na educação, para tudo. Então, essa semana de conscientização vai trabalhar nas séries iniciais, vai trabalhar nas escolas públicas e privadas, né? Assim, segundo a minha proposta de lei ali, para conscientizar futuras gerações. Agora, neste momento, você me perguntou o que dá para fazer agora, né? É tão controverso, já tem tanta lei, tanto regramento que proíbe, dá para fazer alguma coisa? A Câmara de Vereadores fez uma reunião, porque se tem, por um lado, uma proibição de lei, né, com o uso de cerol, por outro lado, tem um esporte, né, tem os pipeiros.
que fazem dessa atividade um esporte. Eles trabalham com isso como um esporte e, por vezes, né, um campeonato, às vezes lazer. O que nós trouxemos para conversar e entender a realidade, né, deles e se há alguma coisa para ser feita. Neste momento, em Itajaí é proibido, por força de lei, a lei que está em vigor é proibido. Linha com cerol, ou qualquer outro material cortante, né, no mesmo molde, é proibido. Mas nós estamos estudando a viabilidade e aí sim alterar a lei para que nós tenhamos um espaço destinado a isso. Que aí sim, naquele espaço, vai soltar pipa com segurança, longe de energia elétrica, longe de veículos, longe de avenidas, ruas, carros, né? E aí possa, sim, ser um lugar seguro para a prática da atividade. Mas isso está ainda em fase embrionária, estamos estudando. Essas 3 leis, esses 3 projetos de leis propostos, nós, através das CCJs, vamos avaliar e unir para que vire um projeto só, até por economicidade. E a questão do pipódromo foi também apresentado para o prefeito, porque também, em que pese a gente poder fazer a lei, tem que ser, né, regulamentada e a iniciativa, né, tem que ser do Poder Executivo. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto. E seria mais ou menos isso o destino. Vereadora, 1 minuto para finalizar um outro assunto, que é o terreno onde estava erguido o presídio feminino aqui no município de Itajaí, no bairro Nossa Senhora das Graças. A senhora acabou assumindo a liderança ali para dar um destino e reunir a comunidade, tem falado com a comunidade. Como é que está esse processo e o que será feito ali? Enquanto isso, eu peço que a técnica coloque umas imagens para a gente poder conversar. Foi a pedido do prefeito Robson, inclusive, a audiência pública, né? Eu fiz o requerimento para que nós ouvíssemos a comunidade. Uma comunidade tão estigmatizada com um presídio ali tanto tempo, né? O presídio permeia a criminalidade, né? Então, aquela comunidade em torno, ela foi estigmatizada com aquele presídio. Nada mais justo, nada mais natural do que dar para a comunidade Nossa Senhora das Graças o poder de participar sobre o que elas querem, né? Sobre o que a comunidade deseja ali, mas principalmente sobre o que ela não deseja, né? Então, vai ser uma oitiva delas nessa audiência pública, até espero que, né, todos compareçam, que, né, a casa encha, para que a gente possa decidir em conjunto, ouvir a comunidade mesmo do que eles esperam, porque eles merecem, né, uma nova perspectiva e esperança, né, de qualidade de vida e dignidade. Vereadora, muito obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui do Fala Vereador. Muito obrigada, o prazer é meu, sempre estar nessa casa. Queria agradecer você, Maurício, mas também toda a TV Câmara, que é uma equipe sensacional e que é uma das referências, né? Nem toda Câmara tem uma TV Câmara como a nossa. Parabéns, meninos. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!